Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia muito especial, né? O dia extraordinário. É aquele dia que o Pai reservou para liberar uma porção dos seus ensinos para chegar até a mim e a você, para chegar ao povo escolhido, para chegar. Mesmo diante de situações adversas, situações difíceis, a palavra ela chega e ela vai cumprir o propósito para que está sendo lançada. Só prepara o teu coração, independente do que estás passando, estas tuas lutas. Ei, filho, ei, filha, você não está sozinho não. Confia no Senhor. Tem alguém olhando para ti. Tem alguém, um pai, olhando para seus filhos. Que olha para seus filhos. É exatamente nessa tua luta. É nessa tua situação. É nessa tua tempestade. É talvez nesse teu naufrágio. Que Deus está agindo, Deus está no controle de todas essas coisas. Pai, eu te rendo graças, porque foi do teu agrado revelar, sim, revelar as mais altas, os mais altos códigos, os mais altos segredos contidos aqui na Bíblia Sagrada para os pequeninos. Não foi para os sábios, mas para os pequeninos, os filhos e filhas escolhidos. Então te convido a entrar hoje nesta jornada, a entrar hoje e ficar até o final e ver o quanto Deus preparou para a tua vida. Pai, recebe cada filho e filha, trata os corações, o corpo, a alma e espírito. Sim, Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, eis-nos aqui. Unge a nossa boca, a nossa língua, corpo, alma e espírito. Também, Senhor, unge teus filhos para receber estas mais altas revelações que vem do teu trono, vem dos teus ensinos, vem desse manual maravilhoso que tu deixou para mim e para teus filhos, Pai. Nos revela hoje, nos conduz, nos ensina, nos conforta, Senhor, nos abraça. A Ti rendemos graça, Pai, porque Tu nos escolheu e permitiu que nós pudéssemos estar aqui, ministrando e vocês recebendo a palavra de Deus. Que nós possamos estar comprometidos com Deus. Ei, filho, ei, filha, você está comprometido com Deus? Você está comprometido com a missão de Deus sobre a humanidade? Você está comprometido com Deus na missão que Ele te entregou como filho e filha? Que nós sejamos continuadores da missão que Jesus veio à Terra e nos incumbiu, e nos comissionou, e nos chamou e disse: vão, filhos e filhas, continue, pois Jesus veio a este mundo para destruir as obras do maligno. Você vai encontrar lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para destruir as obras do maligno. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir. Jesus cumpriu fielmente a sua missão. Portanto, eu e você somos convidados, somos chamados, somos comissionados a também sermos fiéis a cumprir, continuar cumprindo, permanecendo o que Jesus iniciou. Ei, filhos e filhas, temos que fazer a diferença nesse mundo. Eu e você, nós devemos seguir
o exemplo que Cristo, o exemplo de Cristo, e cumprirmos fielmente o que nos foi comissionado, o que foi nos colocado, o que o Senhor Deus diz. Ei, filhos e filhas, está na hora de vocês prosseguirem a missão que eu declarei, que eu incumbi o meu filho de fazer. Continuem. Mas muitos podem estar dizendo, não é fácil, não é simples. Aí eu te faço um convite. Realizando a obra de Deus. Realizando a obra de Deus. Quem vai se responsabilizar? Quem vai te comissionar? Quem vai te ensinar? Quem vai estar com você? Fazendo a diferença, porque a obra é dele, é do Pai. Seja obediente como filho, assim como Jesus foi. Com a manifestação do seu poder, o seu poder sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos filhos e filhas. Esse envolvimento, ele não pode ficar só no superficial. Sim, tem muita gente que está no superficial. E eu te convido a aprofundar cada vez mais no extraordinário esse nosso Pai maravilhoso. Porque o que nós vemos hoje é que falar é fácil. Qualquer um pode falar. Ensinar também é relativamente fácil. Agora, tirar as pessoas, vou dizer assim, na conjectura, da sala de aula e levar para fora o mundo e você viver o que foi falado dentro da sala. Esse é um grande desafio. Hoje, para os líderes, hoje é um grande desafio hoje, para as próprias igrejas, continuarem fielmente aquilo que Jesus veio e fez e nos incumbiu de fazer. É possível, é para os que creem, é para os que estão buscando esse relacionamento mais profundo, mais íntimo, e que tem também as instruções, que seja começada na sala, dentro da sala, porque muitos começam no secreto. Eu estou falando na sala porque eu usei o exemplo de tirar somente da fala e colocar para ser praticado, vivido o Evangelho, que transforma, que traz boas novas. É esse o convite. De a cada ministração, de a cada encontro que você tiver com a palavra de Deus, ela se transforme, ela resgate, ela seja carregada do poder de Deus, assim como inicialmente estava disponível na igreja primitiva. Tirar as pessoas, esse mundo que tem colocado tanto sofrimento à humanidade, é necessário que eu e você, que toda a igreja, ela entre em combate, em defesa das batalhas contra o maligno. Que possamos continuar a missão que Jesus veio, colocando em prática as curas, os milagres, os sinais, maravilhas, prodígios, as libertações. Quantas pessoas estão aí nos cativeiros do inimigo? Quantas pessoas aí precisam receber do batismo do Espírito Santo para se tornarem fortalecidas
revestidas do poder de Deus para prosseguir. Os que têm chamados e os que não têm, para serem fortalecidos. Falei na ministração anterior. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais o povo de Deus era perseguido, mais Deus comissionava, mais Deus ensinava, mais Deus mostrava. Deus derramava um poder a mais para que pudesse ser cumprida a missão do Pai. A igreja precisa voltar, gente, a ser como a primitiva, é claro, mais evoluída, mais próxima de Deus, em todos os aspectos. Assim, o mundo precisa ver o brilho dessa luz, do mundo da luz. Que a luz, ela vai dissipar as trevas. Essa é a minha missão e a tua missão. Quantas pessoas estão ainda cativas ao mundo das trevas? Quantas pessoas ainda estão cativas aos naufrágios da vida? Quantas pessoas estão em lutas, estão em perseguições implacáveis? Mas Jesus, Ele foi fiel. E Ele te convida, filhos e filhas, independente da situação, seja fiel à minha palavra, seja fiel ao que eu incumbi, ao que eu te dei, te entreguei. Que sejamos fiéis até o fim. Não se desvie do seu caminho, não se desvie da sua missão, não se desvie do que você foi chamado. Faça a diferença onde quer que você esteja. Seja luz. Seja o embaixador de Cristo Jesus. Vocês têm noção? O que é você representar os céus aqui na terra? De representar Jesus. Vocês têm noção do que é ser reis e sacerdotes, assim incumbidos por Deus? Quando Jesus declara ali em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. É para libertar todos aqueles que não estão nessa vida plenamente. A nossa tarefa, a nossa missão, a minha e a sua, é destruir todas as obras do maligno que te impede de viver esta vida plenamente. Cada um, eu sei que tem uma guerra, uma luta, uma batalha, ou várias batalhas. Mas a vontade de Deus é te libertar, a vontade de Deus é te suprir, a vontade de Deus é que você tenha saúde perfeita, que você seja curado da enfermidade, que você não viva presa. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é preciso que nós possamos e tenhamos que trazer, a gente diz, tomar posse das bênçãos do Senhor para as nossas vidas, tomar a posse dos céus à terra, trazer para nós vivermos aqui. Pois o reino de Deus, ele é o quê? É justiça. Quando nós compreendemos que o reino é baseado na justiça, aí nós podemos ver quanta injustiça o maligno tem colocado na vida das pessoas. E eu te convido a, dentro da palavra, nos fortalecermos, sermos preparados e avançarmos em nome de Jesus e destruir todas as obras malignas que assolam a humanidade. Pois a humanidade, ela é uma humanidade sofredora, é uma humanidade, vamos dizer, perdida, quando não tem a luz para guiar. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos.
Mas nós só podemos sermos comissionados e termos esse revestimento se o ajudador, aquele que Jesus nos deu, estiver conosco, nós estivermos sendo guiados por Ele, estivermos na presença dEle e andarmos aí onde eu tocar, onde você tocar, Ele poderá agir por meio de mim, de você, e acontecerão as curas, os milagres, maravilhas, assim como aconteceu na igreja primitiva, acontecer hoje, a libertação deste mundo. Amém? Te convido a abrir a palavra em Atos capítulo 28, o versículo 1. Onde nós vamos ver o apóstolo Paulo, depois de um naufrágio, depois de ele naufragar, o que Deus fez para dar continuidade a uma missão que ele tinha sido chamado para se cumprir o propósito dos céus. Uma vez em terra, após o naufrágio, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Foram hospitaleiros, receberam, vamos dizer assim, com o melhor que eles podiam. Pois, após o naufrágio, o que mais necessitamos é de um acolhimento. O que mais necessitamos é dessa calorosa recepção. Extraordinária bondade. Ei, filhos e filhas, quando você perceber que tem algo ou alguém chegando que foi após um naufrágio, mostre esta extraordinária bondade com o amor que você recebe de Deus. Transmita o mesmo amor para a pessoa que está saindo do naufrágio. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós. Ei, filhos, ei, filhas, quantos estão aí? Porque estão saindo de dentro da água fria, gelada, precisando de um aquecimento, precisando de uma fogueira, precisando de ser recebido, em vez de você estar apontando que não é isso, que não é aquilo, porque aconteceu isso e aquilo por conta disso que você fez. Ei, filhos e filhas, recebam bem a todos, não aponte, porque da mesma forma que você julga, você será julgado. Plante sementes de bondade, plante sementes de trazer esse acolhimento. Pois estava chovendo e fazia frio. Quantas pessoas estão aí no meio da chuva, sentindo frio, e que você pode sim dar o fogo para ser aquecido. Você pode levar o Evangelho, a palavra, que é este fogo que queima, que destrói as impurezas, que te tira de uma situação de frio e te leva para uma situação boa, harmoniosa,
perfeita, agradável de se viver. Paulo, versículo 3, ajuntou um monte de gravetos. Ele ali, ao chegar, já estava participando. Não fique parado, só esperando os outros ajuntarem gravetos para te trazer um benefício. Faça você a sua parte. Junte gravetos também. Não fique esperando só alguém. Você é responsável e corresponsável por fazer o bem da humanidade, a trazer os céus. Não espere por A, por B, mas junte os gravetos. Prepare o ambiente para aquecer aqueles que têm frio, aqueles que estão na chuva. Versículo 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros. Porque ao pegar ali aqueles gravetos, quando ele juntou, automaticamente tinha uma cobra junto aos gravetos e pegou na sua mão, ficou agarrada na sua mão. Uma cobra, uma víbora. Quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Versículo 5. Mas Paulo, sacudindo a mão, a cobra caiu no fogo. Não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho acontecia, nenhum mal lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Ei, filhos e filhas, independente da situação que tu passas, se tu passas com o Senhor Jesus, debaixo da sua mão poderosa, debaixo da sua proteção, se você está seguindo o propósito de Deus, a missão, o que Ele te incumbiu pessoalmente, você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. O mal pode vir, mas você vai estar revestido. Todos esperavam que ele acontecesse algo terrível, vamos dizer, até a morte. Mas simplesmente ele fez assim, sacudiu a cobra. E a cobra, ela cai no fogo. Cai aonde? No fogo. E a cobra, ela é destruída. É o poder de Deus, é a unção de Deus. É o fogo de Deus, que é fogo consumidor. Às vezes é só para aquecer. Às vezes é para consumir. Às vezes é para transformar. Às vezes é para limpar. Às vezes é para restaurar. Em cada situação, Deus preparou do seu fogo para nós, para mim, para você. A questão é: você está alimentando com gravetos o fogo de Deus?
Ei, filhos, temos que ser fiel ao que Jesus foi fiel até o fim e nos incumbiu, nos advertiu, nos mostrou, nos ensinou. Versículo 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, que era o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. 3 dias. O seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, depois de quê? Orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Paulo, depois de orar, impôs a mão sobre aquele enfermo, sobre o pai do governador, que estava com febre e disenteria. Pôs as mãos e aconteceu a cura. Ei, filhos e filhas, ao impormos as nossas mãos, orando a Deus, Ele pode me usar e pode te usar. É Ele que cura. Mas nós somos os instrumentos de impor as mãos. Nós somos o quê? As mãos. Nós somos os pés para levar o Evangelho, levar a cura, o milagre, o poder de Deus sobre a vida das pessoas que estão sofrendo. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Porque às vezes é necessário que aconteça algo extraordinário, algo sobrenatural, para que aquele sinal as pessoas vejam o poder de Deus, vejam o agir de Deus, as curas, os milagres, maravilhas, sinais, prodígios, batismos, as libertações e a salvação que Cristo nos deu, nos entregou. Salvação do corpo, da alma e do espírito. É completa. Porque tem pessoas que só pensam na salvação eterna, mas tem que ser salvação aqui no corpo, na alma e no espírito, para recebermos a cura. Te convido a assistir essas 3 últimas ministrações do canal, que você vai entender um contexto e saber em que posição você está nessa caminhada. Versículo 9. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. É para que os demais que estejam sofrendo nas obras do maligno vejam o que acontece quando está debaixo da luz, quando acontece algo de Deus, o sobrenatural de Deus, para que eles vejam e reconheçam que Deus ainda continua agindo. Agiu antes, hoje e continuará agindo até o retorno do nosso Senhor Jesus. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos de que necessitávamos. Pois o agir de Deus, ele é completo. Não fica só pela metade. Se ali eles chegaram em condições de naufrágio, de não ter nada, porque até bagagens tinham sido jogadas ao mar, vamos dizer, tinha se perdido tudo. Mas quando Deus intervém, quando Deus chega na tua história, quando Deus marca o encontro contigo, quando Deus diz: filho e filha, o caminho é esse, você segue fielmente, assim como Jesus nos ensinou, sermos fiéis,
nós sairemos até com os suprimentos que necessitávamos. Se nós chegamos ali praticamente sem nada, estávamos saindo com os suprimentos que necessitávamos. Gente, que Deus maravilhoso é esse que nos supre. Ele pode até nos livrar de naufrágios, mas se você está naufragado, Ele está guardando, protegendo a tua vida. É no tempo dele. O tempo de Deus é bem diferente do meu e do seu. Aguarda, persevera, espera o momento ideal para você ser usado, vocês fazer a diferença. Participe na hora de participar, juntando os gravetos. Porque Deus é um Deus provedor. Ele é meu provedor, Ele é teu provedor. Ele diz: ei filho, ei filha, você tem que confiar em mim. Eu sou o seu provedor. Eu te protejo de todo o mal. Eu te protejo de todo o mal. Veja o versículo 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse, morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era Deus. E é isso que Deus faz na minha e na tua vida. Ele nos protege de todo o mal. Deus é um Deus extraordinário que vai te livrar, assim como livrou Paulo, inclusive das víboras. Tem víboras te atacando? Tem víboras pegando na tua mão? Você só assim, sai em nome de Jesus. Joga no fogo. Se pessoas estão falando mal de você, assim como eles falaram, esse homem, se o mar não trouxe a justiça, agora com a mordida da víbora vai acontecer a justiça. Quantos não falam mal de você? Mas vão mudar de opinião, assim como eles mudaram de opinião. Eles vão mudar de opinião a seu respeito. Quando você decide andar com Deus, as pessoas reconhecem, assim como foram, trocaram ali, viram, presenciaram que o que eles pensavam não aconteceu, porque Deus é Deus. Deus continua realizando hoje na minha e na tua vida. Ande com Deus. Pois talvez, após o teu naufrágio, aquela ilha, vamos dizer assim, a ilha do teu naufrágio, será local de vitória e de bênçãos na tua vida. Se Paulo ali chegou na ilha do seu naufrágio, que ilha do seu naufrágio? Em que área você está naufragado? Aí é o local da tua vitória. Pois é a mão de Deus que está sobre você. É a mão de Deus que levará você a conhecer, a ter boas recepções, a conhecer o governador da ilha, a ter a oportunidade de mostrar, de falar o evangelho, de estender a mão sobre o pai do governador da ilha. E Deus, por meio de Paulo,
por meio de mim, de você, realizar o que Jesus realizou. Realizar a obra, a continuidade desta obra. Os ministérios de curas, libertações. Quantos ministérios estão à nossa disposição para nós exercermos? Foi Deus que levou Paulo àquela ilha. A ilha que tinha um necessitado, que após esse necessitado recebesse a cura, que era o pai do governador. Toda a ilha, todos tomaram conhecimento, porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Todos tomaram conhecimento daquele sobrenatural, daquela cura. E todos vieram até Ele. E todos que chegaram foram curados. Ei filho, ei filha, Deus é um Deus que livra. Deus é um Deus que me livra, que te livra. É a mão de Deus que está nos protegendo. É a mão de Deus que está nos guiando. Talvez você esteja aí no meio da tempestade. Talvez a tempestade já tenha naufragado o teu barco. Talvez já tenha te levado a uma ilha. Talvez você tenha uma necessidade específica. Talvez uma enfermidade, não importa. Talvez se a navegação estava perigosa, se tua vida, a navegação está perigosa, o teu caminhar. Assim como eles passaram aquela navegação perigosa. Mas chegou o momento de se romper, chegou o momento de transformar, chegou o momento do agir sobrenatural de Deus. E Ele está agindo na minha e na tua vida. Chega uma hora que é para se romper. Basta. Chegou no limite. Eu cheguei no meu limite, mas Deus vai e faz o impossível acontecer. Vamos dar uma olhada no versículo 34. Não, 29, desculpa. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus, ela é enviada para os gentios, eles a ouvirão. E depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. E por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Quando Paulo recebe todo o chamado, todo o comissionamento, ele foi fiel até o fim. Ei, filho e filha, não importa o que está acontecendo, não importa onde você está, cumpra o que Deus entregou na tua vida. Porque se a gente olhar, quando Paulo está ali recebendo a visita do anjo antes de acontecer o naufrágio, o anjo diz para ele que nenhuma vida dos que estavam com ele se perderia, nem um fio de cabelo. Todas as pessoas que estavam naquele navio, ninguém morreria. Gente, é essa garantia, essa segurança que Deus passa para mim e para você, quando nós estamos andando debaixo do que Ele nos colocou a fazer.
E nós devemos continuar orando, impondo as mãos, fazendo a ministração, pregando a palavra de Deus, esse evangelho que transforma vidas. Esse é o nosso caminho para destruir as obras do maligno. Então, se você tem tido alguma área da tua vida que o maligno ele tem atacado, chegou a hora de você conhecer o poder de Deus, o poder da sua palavra na tua vida. Quero fazer interrogações para que você deseje ardentemente conhecer o mais profundo, a intimidade de Deus, para você viver assim como viveram através dessas narrativas. É para testemunhar de um Cristo que fez, faz e continuará fazendo. Não é só que fez, Ele fez, faz e continuará fazendo. Pois o sonho de Paulo era ir a Roma. Ele foi a Roma. Chegou preso, depois de tempestade, naufrágios, ventos contrários. Quantas vezes eu e você, nós planejamos uma coisa e acontecem outras? Quantas vezes nós nos frustramos? Quantas vezes a nossa vida parece não estar dando certo, parece não estar conforme o que você quer. Mas você tem perguntado, tem parado, tem conversado, tem orado com o Senhor e diz: Senhor, revela-me o teu projeto, o meu, para que você receba as instruções de como passar por todos os ventos contrários. Toda viagem, todo o nosso caminhar, assim como aquela viagem trouxe lições, trouxe ensinos, eu quero destacar que Paulo teve coragem. Paulo deu testemunho onde ele passava. Paulo disse: eu quero ir a Roma. Quando Paulo ele pede para ser julgado em Roma, quando ele enfrenta esses ventos, esses naufrágios, quando ele enfrenta essas dificuldades terríveis, mas ele permaneceu no projeto de Deus, apesar da tempestade. As tempestades, vamos dizer assim, não surpreenderam ele, porque ninguém surpreende Deus. Aquela tempestade, tudo o acontecido, era a agenda de Deus, era o que estava escrito para ser cumprido. Um propósito. Um código revelado. É nas adversidades que nós vamos olhar os sinais, as advertências que Deus coloca para mim e para você. Porque se você olhar o capítulo 27, o versículo 10, ali existe uma advertência, uma placa sinalizando: ei, não vai dar certo, ei! Eu chamo dos sinais que Deus nos diz, nos mostra. Porque às vezes parece tudo seguro, parece tudo calmo, parece tudo tranquilo. Mas aí os ventos contrários começam a surgir. Aí a viagem ela começa a ser trabalhosa. O meu e o teu caminhar às vezes parece ser trabalhoso. Às vezes tem perdas, tem bagagens, tem coisas que vão ficando. Mas o capitão ali daquele barco, ele não escutou a voz de Paulo. Paulo os advertiu. Paulo fez as advertências, os alertas. Eu vou dizer assim, os outdoors de Deus, dizendo: filho, filha, não faça isso, não vão por aí. Veja assim, para, diminui, acelera. É quando, na minha e na tua vida, eu vou dar só um exemplo aqui. Quando os filhos começam a chegar 4 horas da manhã, 5 do outro dia, isso são sinais, são alertas. Pais, comecem a conversar, a participar mais da vida dos filhos. É quando no casamento não tem mais diálogos. Para de conversar.
casal para de conversar. É quando não se tem mais o sexo. É quando não se tem mais o carinho, o amor. São advertências. São os outdoors de Deus dizendo: ei, filhos e filhas, está na hora de você parar, repensar, reconstruir, fechar, tapar esses buraquinhos que estão entrando água. Daqui a pouco teu barco pode naufragar. É o silêncio, é a rispidez de palavras na família, as indiferenças. Ei, cuidado! Um letreiro bem grande está piscando, cuidado, atenção. Diminua mais as coisas que estão te afastando, que estão tirando esse momento prazeroso de sentar à mesa. Vamos voltar aos costumes mais antigos. Placas de advertência estão o tempo todo sinalizando que é hora de eu e você abandonarmos algumas práticas modernas e voltarmos aos costumes mais antigos e ao verdadeiro amor. Esse manual, a Bíblia Sagrada, nos adverte, nos ensina. É uma orientação para todas as nossas vidas. Não é só para quando eu e você estivermos naufragados. É antes, durante e posterior. Leia para que não entre em mares tão perigosos. Mas aquele povo, eles deram, que estavam ali junto com Paulo, deram descrédito. Não acreditaram nas advertências de Paulo. E quantos filhos, filhas não estão olhando as advertências da pregação do Evangelho de hoje? Quantos filhos e filhas sofrem por não terem escutado os conselhos dos pais com relação ao casamento, namoro, isso ou aquilo? Ei, jovens, escutem mais os seus pais. Peça a orientação do Espírito Santo. Pergunte que relacionamento entrar, permanecer, qual. Você jovem que precisa casamento, ore a Deus e peça que o homem seja temente a Ele, a Deus. E você jovem também peça mulheres que sejam tementes a Deus. Quantos sofrimentos hoje, né? Quantas vidas arruinadas, porque não estão escutando as orientações do nosso Pai Celestial. Existem momentos críticos, sim. Tomar decisões a todo momento, eu e você, nós tomamos decisões certas. Mas deixa eu te dizer, um outro código revelado. As pessoas estão indo muito por dizer assim: a voz da multidão é a voz de Deus. Quando Paulo diz: eu trago um recado e eu digo que não é seguro viajar, Paulo estava único ali. E toda a multidão que estava com ele disseram: vamos. Não escutaram o alerta, não escutaram o aviso. E a maioria ali venceu. E a maioria estava errada. Vai ter momentos que a maioria vai estar errada. Se não estiverem alinhadas ao que Deus diz, se não estiverem alinhadas aos princípios do reino de Deus, é preciso ficar e perguntar a Deus: Deus, isso te fere? Está contra a tua vontade? Vocês lembram do que Sansão fez? Quebrou princípios. Quebrou 3 princípios ali. Quebrou mais, mas eu vou falar 3. Ele tocou num cadáver. Tem tanta gente querendo tocar em cadáveres. Isso é uma forma de falar, tá? Tem tanta gente
em festas, outros tipos, né, festas que levam à perdição. Tem tanta gente que estão cortando o cabelo. Ele tocou em cadáver. Ele bebeu em festa de arromba. E ele cortou o cabelo. Não vamos adentrar, é só um alerta. Tá? Terceiro código revelado. Não confiar numa aparente segurança total. É Ele, é Deus que me dá e te dá. Estava tudo calmo, aí aconteceu uma crise. E quando acontece a crise, geralmente às vezes a gente perde o controle. Vamos entregar o controle a Deus. Se você teve prejuízo, seja em que área foi, entregue a Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. E se for nas áreas emocionais, vamos dizer assim, na alma, Ele pode te restabelecer. Porque Ele é o Deus da vida. Ele é quem gera, quem cria, quem cuida e recria e restaura as vidas. Em nome de Jesus. Não seja desobediente. Porque como eles foram desobedientes, houve o naufrágio. Seja obediente a Ele. Pois toda a tua esperança está nele. Toda a tua esperança está no único, o Senhor Jesus. Pois se ali a esperança de todos que estavam no barco dissipou pelas tempestades da vida, pelas tempestades que assolam o mundo, existia uma esperança. É olhar para Deus, para as circunstâncias não, olhar para Deus. E com sua palavra, o seu evangelho, o seu cativeiro do maligno. Paulo os encorajou, apesar de tudo isso. Tende bom ânimo. E eu te convido a você a ter bom ânimo na palavra de Deus. Quantas vezes foram citadas? Tende bom ânimo. Porque nem todo momento nós vamos estar 100%. Mas quando nós nos agarramos, comemos a palavra, bebemos da palavra, nos enchemos da palavra, nos enchemos do Espírito Santo, nos revestimos do seu poder, aí sim é Ele que nos dá, é Ele que nos segura, é Ele que nos leva, é Ele que faz toda a diferença na minha e na tua vida. Se você deseja se aprofundar mais, se você deseja conhecer mais de Deus, ora ao Espírito Santo para Ele te conduzir em cada passo, a te fortalecer. Se você precisar de ajuda, manda num direct. Vai na página do canal, manda, procura o WhatsApp lá, procura escrever uma mensagem para que nós possamos estar pegando na tua mão e te colocando no caminho. Passa uma temporada conosco e você vai ver toda a diferença na tua vida. Porque é Ele que faz. Não para nós carregarmos você, mas para nos te ensinar a ver um Deus como nós estamos vendo hoje, como nós estamos vivendo hoje. É te tirar da sala da aula, de dentro da sala, e te levar para fora e você viver o sobrenatural. Pois assim o Pai nos incumbiu nesse ministério da reconciliação. Eu confio em Deus. Diga você aí, eu confio em Deus. Eu quero viver o sobrenatural dele. Eu quero sair da sala e ir para o mundo vivendo o melhor de Deus, o seu sobrenatural. É isso que o Pai nos incumbiu e deseja que eu e você nós possamos fazer. É quando os nossos recursos humanos acabam e Deus diz: isso é apenas o começo do que eu tenho para a tua vida. É o melhor que eu tenho para a tua vida, eu te dou agora. É quando o livramento chega. É que nós damos glória a Deus. O livramento não vem das nossas mãos, mas vem do nosso Deus maravilhoso. Aí nós nos sentimos grandes. Nós nos sentimos amados.
porque Ele olhou para mim e para você. Ele continuará olhando, te dando livramento. É quando um anjo aparece e traz a segurança, traz a proteção. Quando Ele vem ao nosso encontro, o nosso Deus é maior do que a tempestade. O nosso Deus é maior do que tudo. Se ali eles acharam que estavam perdidos, era o fim. Deus disse: é apenas o começo. É apenas a continuidade. Eu te convido a dar continuidade. O que Jesus iniciou, fez e cumpriu. E nos incumbiu de continuarmos a missão. Sejam bem-vindos. Embarque nesta jornada, nesta caminhada. Hora de lançar as âncoras, é hora de lançar. Hora de levantar as âncoras, é hora de levantar as âncoras. Tempestades às vezes são necessárias para se cumprir um propósito. Não que nós vamos ser eliminados. Não vamos perder nenhum fio de cabelo. Em nome de Jesus. Pai, a Ti rendemos graças, a Ti louvamos, Te adoramos, Te agradecemos por estarmos aqui compartilhando mais um pouco da Tua palavra, mais um pouco para que Teus filhos e filhas, diante de situações, vejam e revejam e possam testemunhar que o mundo pode cair ao nosso redor, mas Tu estarás sempre conosco. Pai, abençoa cada um. Pai, dá discernimento. Pai, dá essa segurança, essa proteção a cada filho e filha, a cada família. Acenda luzes de alertas quando forem necessários. Instrui eles, Pai. Derrama do Teu Santo Espírito. Derrama a cura, o milagre. As maravilhas, os sinais e prodígios. Os batismos do Espírito Santo. As libertações. Faz tudo isso, Pai, no Teu povo. Ajuda eles a seguirem o caminho e a permanecerem no caminho. Em nome de Jesus. Uma semana mais do que abençoada. Em nome de Jesus. Temos um encontro marcado na próxima quarta-feira. Na quarta-feira do Sobrenatural. Em nome de Jesus. Se você necessita de uma oração, pede no privado aí, que nós vamos entrar em contato. Em nome de Jesus. Amém?